Em qual circunstância que o MTST ele ocupa imóveis? Primeiro essa parte, depois eu venho com a pergunta certinho para contextualizar. Legal, Tiago. É muito bom você trazer isso, porque muitas vezes esse debate ele é feito à base de meme e de fake news. Não, e muita gente Como confunde o MST com o MTST, pensa que você invade terra, confusão. né? Não, nada, Pois nada é, disso. assim, primeiro deixar muito claro, o movimento que eu faço parte com muito orgulho há 20 anos, porque eu acho que as pessoas terem um teto é o básico da dignidade humana. Esse movimento nunca invadiu a casa de ninguém, nunca tomou a casa de ninguém. O que esse movimento faz? O MTST, ele identifica terrenos, imóveis que estão numa situação ilegal. O que é uma situação ilegal? Que estão abandonados há 20, 30 anos ou mais, que devem imposto, muitas vezes mais imposto que o valor do próprio imóvel. Pega um prédio que está vazio no centro lá há 40 anos, com certeza todo mundo conhece, no centro da cidade, um monte de prédio vazio, que só gera insegurança, foco de bandidagem, certo? De tráfico do caramba 4, abandono. Então, esses prédios, às vezes, a dívida que ele tem de IPTU dá 2 vezes o valor do prédio. O que diz o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001? Ele diz o seguinte: esses imóveis, depois de uma série de medidas e tal, eles têm que ser desapropriados, né? É uma desapropriação sanção e deveriam ser reformados e transformados em moradia social, moradia popular. Né? Isso é a lei, isso não é a minha opinião, a opinião do outro, é a lei, é o que está na lei. Lamentavelmente, essa lei não é cumprida no Brasil, porque o setor econômico, né, imobiliário, construção, esses setores, eles têm muita força. Né? Inclusive, ajudam a financiar campanhas de muitos políticos, de prefeitos, de vereadores, de deputados e por aí vai. E conseguem evitar o cumprimento dessa lei. O que o movimento social faz? Junta as pessoas que mais precisam de casa, os sem-teto, né? Ocupam esses imóveis para denunciar o descumprimento e exigir que essa lei seja cumprida, que esses imóveis sejam destinados para moradia popular. Não é a casa de ninguém, não é sequer a casa de veraneio, a casa que está vazia para alugar, não é nada disso. São imóveis que estão às traças, jogados, abandonados, devendo imposto em situação ilegal. Essa é a atuação do movimento social. Entendi. Quem faz a pergunta é a Joyce Correia, tá? De Guarulhos, inclusive, ela é enfermeira e eu só trouxe essa pergunta porque ela é esquerda. Só que ela falou, Tiago, eu não concordo com a atuação nem do MST e nem do MTST, porque eu sofro para pagar meu aluguel e tudo mais, e esse pessoal consegue moradia gratuita. Por isso que eu achei interessante trazer. E a pergunta que ela faz é ácida, ô Boulos. Ela pergunta para você, do outro lado da situação, sendo proprietário de um imóvel ocupado pelo MTST, qual seria a sua reação? Para mim já está respondido no anterior, você já me deu uma bela entendida no assunto, mas eu queria que você respondesse para ela. Na sua situação de proprietário, o que você faria? Bom, primeiro, se eu fosse proprietário de um grande imóvel, não sei o quê, certamente eu não deixaria ele abandonado, sem pagamento de imposto, descumprindo a legislação. Né? E, portanto, ele não seria ocupado. Né? Ele já teria alguma destinação e alguma função social. Agora, eu acho importante até a introdução da pergunta dela, porque é o seguinte, Tiago, assim, as pessoas que estão no movimento social, como ela, pagam aluguel, e muitas vezes tem que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, né? Que é uma escolha de milhões de brasileiros. Pagar as contas ou pagar aluguel, comida na mesa ou aluguel. O aluguel compromete parte importante da renda familiar de muita gente. A atuação do movimento é justamente para que essas pessoas possam ter algo que deveria ser um direito, que nem precisaria ter movimento social para que todo mundo tivesse uma casa, porque está na Constituição. Mas, lamentavelmente, não é assim que acontece. Por isso as pessoas se organizam para lutar. E não é verdade que essas casas são de graça. Todas as pessoas que conquistaram essas casas pagam por ela. Só que pagam aquilo que podem pagar. Essa é a diferença. Não é você pegar um financiamento bancário que você nunca vai ser aceito se você ganhar um salário mínimo. Esse financiamento do programa habitacional, a pessoa ganha um salário mínimo, ela vai pagar R$ 100 por mês na prestação. É assim que é o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, é assim que são as políticas de habitação social no Brasil. E é por elas que a gente luta, não é de graça. Né? As pessoas pagam pela sua moradia e sofrem por não terem conseguido. Eu acho que, inclusive, desculpa, eu esqueci o nome dela, da nossa companheira de Joyce Guarulhos. Correia.
que a Joyce pode, se tiver interesse, se juntar, inclusive, ao movimento, porque se está pagando aluguel, essa é a situação das outras pessoas do movimento, para lutar, para ter mais gente. Ela não está sozinha, tem mais gente na situação dela para poder lutar pela moradia dela, que é um direito dela e de todo mundo. Maravilha. Milton, a gente precisa liberar o Boulos, queria suas considerações finais a ele, na sequência a gente encerra a participação. Só agradecer, Boulos, pelo privilégio de poder dividir essa tela contigo. Cara, eu sei que temos muitas coisas ainda a compartilhar nessas lutas e eu terei prazer de poder contar contigo nessa. E o canal Milton D'Antunes está de portas abertas também para todas as suas pautas. Eu vou, inclusive, começar a trabalhar esse projeto 2530, tá? Para que a gente possa dar o máximo de visibilidade e força, que esse é o nosso trabalho, dar força para projetos importantes e aí a gente força naturalmente a celeridade dele dentro desse andamento, seja no Senado, seja na Câmara, até sair do papel para a prática. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Milton. Satisfação Obrigado, enorme. Boulos. Obrigado, Thiago. Agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Pedir desculpa pelo tempo curto e já me justificar com vocês que minha esposa passou por uma cirurgia essa semana e eu cheguei de Brasília hoje, né, na correria lá, cheguei agora há pouco em casa, preciso ficar um pouquinho com ela, ficar com as minhas duas pequenas também. Eu tenho uma filha de 13, outra de 11 anos. Essa coisa de rotina Brasília e São Paulo faz com que a gente fique um pouco mais longe da família. Então, tinha me comprometido com ela, que eu falei, vai ser meia horinha de live e depois eu venho. Mas agradecer para vocês pelo tempo, pelo debate qualificado. Como eu gostaria que esse debate que vocês promovem aqui fosse o nível de qualidade do parlamento brasileiro. Infelizmente, não é. A gente chega lá, sabe, é um negócio triste de ver, uma gritaria de gente soltando fake news, xingando o outro, um debate muito desqualificado. Debater os projetos, como eles são, assim, e o pró, o contra... botar o argumento, trocar ideias, fazer perguntas ácidas. Esse é um bom debate, esse é um debate democrático. Quero agradecer por vocês permitirem isso, estou sempre à disposição.